Olá, boa noite. Nós vamos passar hoje o tema número 14, drogas e alcoolismo, que não passamos ontem, na terça-feira, como é de costume, por problemas técnicos, e vamos passar hoje. Também vamos passar esse tema de forma um pouco mais sintética, para que fique mais compreensível, porque entendemos que ele é um pouco longo e isso pode dificultar, pode fazer com que as pessoas não assistam. Então vamos fazer um tema um pouco mais sintético e mais compreensível. Então este tema de drogas e álcool tem dois objetivos. O primeiro é nos mostrar, nos levar a compreender a urgência que tem de trabalhar e eliminar estes dois defeitos das drogas e do álcool, porque eles fazem impossível, se tornam impossível qualquer progresso neste trabalho, no trabalho de autoconhecimento. E o segundo objetivo é ensinar as pessoas que têm esses problemas, que têm esses eus do álcool e da droga, como eliminar, como trabalhar esses defeitos de forma a eliminar, a se ver livre, a tornar-se livres desses defeitos. Então, se uma pessoa que passou por esse problema e venceu, eliminou o defeito, o eu da droga e do álcool, essa pessoa é a pessoa mais capacitada para ajudar outras pessoas a se livrarem destes eus, destes problemas. Então, a droga e o álcool são manipulados internamente por um demônio. Esse demônio se chama demônio Algol. Ele atua secretamente na psique das pessoas, na nossa psique, e nos leva a consumir e usar e consumir drogas e álcool. Esse demônio foi o vencedor de um concurso interno. Entre os 10 demônios, ele está o pior, o que tem mais força, porque tem a capacidade, a maior capacidade de degeneração da raça humana, através das drogas e do álcool. Então ele é capaz de degenerar, de levar a raça humana à degeneração e tornar impossível qualquer melhora, qualquer avanço, qualquer evolução de uma pessoa. Então esse demônio tem os seus lemas. Ele diz: sou o dono do planeta, sou o pai da corrupção e da desgraça, sou o ladrão de átomos solares, sou o destruidor de lares, sou o causante da miséria e da ruína. Então esses são os lemas que esse demônio do algo tem, e é capaz de produzir a ruína em todas as áreas, na área familiar, na área empresarial, no trabalho,
Quantas pessoas perdem o seu trabalho por causa da droga, por causa do álcool? Quantas pessoas não conseguem trabalho por causa da droga, por causa do álcool? A droga, o álcool, ela causa um desânimo. A pessoa perde o ânimo, perde a força, o ânimo para viver, o ânimo para se desestimula para viver de forma sã, de forma sadia, de forma a construir, a criar e a colaborar com outras pessoas. Então, ele tem algumas características também. Ele lubrifica a roda do samsara. O seu reino é dos mundos infernos e os caracteriza de forma íntima. Sua pátria é a terra. Seus escravos são todos os seres humanos. Então, a embriaguez com álcool e drogas é o oposto à embriaguez dionisíaca. Então, o demônio álcool se apodera do corpo lentamente ele se apodera do corpo e precipita ao abismo e a bebedeira. Então, as causas, os males que o álcool e a droga podem nos levar, ele acaba com toda a possibilidade de ser, acaba com os princípios. A pessoa perde todos os princípios, perde a responsabilidade, a pessoa fica sem ânimo, desanimada, ela se torna alguém irresponsável. Não tem ânimo para viver, não tem ânimo para construir, para progredir. Nenhum progresso interno psicológico é possível, porque esse demônio, esse mal afeta grandemente, profundamente a psique, a nossa essência. Então, é necessário lutar contra o uso de drogas. Lutar de forma incansável. E aqui neste curso se dão as técnicas para que qualquer pessoa que queira, que tenha ânimo de abandonar o vício das drogas e do álcool, possa fazer, através da prática, possa fazer uma transformação, possa mudar interiormente. Porém, é necessário que a pessoa tenha algum interesse, que ela tenha interesse em mudar, em se transformar. É importante que a pessoa tenha interesse. É importante que nasça dentro da pessoa esse interesse, esse ânimo. Se conhecem pessoas que usam drogas e álcool e têm um brilho nos olhos, então essas pessoas, se conversa com elas, se percebe que essas pessoas têm um interesse em
em abandonar, em viver de forma diferente. Porque muitas vezes as pessoas que usam drogas é porque elas têm um vazio interior, têm muitas inquietudes espirituais, porém não encontram uma resposta que preencha aqueles seus questionamentos, e a pessoa cai na droga, cai no álcool, porque a droga ela dá um certo prazer e uma certa embriaguez interna. Ela leva a algumas experiências místicas, ainda que essas experiências sejam negativas. A droga leva a tais experiências místicas, porém essas experiências são negativas, e a pessoa então usa drogas muitas vezes por inquietudes espirituais, por não encontrar uma resposta que preencha, que sane aquela inquietude, aquele desejo, aquela ânsia interna de conhecer algo mais do que este mundo tridimensional. Então, aí a pessoa cai na escravidão, se torna escravo da droga, porque já não consegue mais, o organismo se torna dependente. E isso acontece porque nós temos dentro de nós os defeitos psicológicos, são eles que nos levam a consumir droga. São a busca do prazer, a busca por alguma coisa que não se encontra resposta no mundo físico. A pessoa quer encontrar em experiências internas, experiências místicas, e essas experiências são negativas, porém são algo que a pessoa experimenta e isso torna escravo. Então são os defeitos psicológicos que levam a consumir droga. Esta é a nossa psique. Dentro da nossa psique nós temos os defeitos, o eu da droga e o eu do álcool. Então esses defeitos nos levam a usar a droga, e então nos escravizam, e depois de se tornar escravo se torna difícil abandonar, deixar de ser escravo, porque se torna dependente, uma pessoa se torna dependente. Então os governos, os tiranos de todas as épocas conhecem que é mais fácil governar um povo bêbado do que um povo abstêmio. Então o uso do álcool e da droga é estimulado e muitas vezes subsidiado por governos. É incentivado o uso de drogas, porque uma pessoa em estado de embriaguez por droga ou por álcool, ela se torna vulnerável e não é facilmente influenciada. Então os governos, os tiranos de todas as épocas, que se conhece na história, tem essa característica. Foram assim utilizados o álcool e a droga para sufocar um pouco as humanidades. Então as consequências são gravíssimas,
E esse defeito, o uso de droga e de álcool, torna impossível alguém fazer um trabalho superior sobre si. Aqui neste curso se ensinam como eliminar os defeitos psicológicos. Todos os defeitos psicológicos podem ser eliminados. Nós podemos eliminar aqueles conhecidos 7 pecados capitais. Esses defeitos atuam em nós em forma de detalhes, em formas sutis. E são nesses momentos da manifestação desse defeito que se deve trabalhar. Então, nós aprendemos a desenvolver, com a prática, desenvolver o sentido da autoobservação. E com esse sentido ativo, nós vamos pôr atenção nos nossos desejos, vamos pôr atenção nos nossos pensamentos, vamos pôr atenção nos nossos sentimentos, nos nossos instintos, vamos pôr atenção em todos os centros. E são por aí que os defeitos atuam. Começam nos nossos pensamentos e se alimentam. Esse desejo se alimenta através dos pensamentos. Começam nos pensamentos e se alimentam. Então eles se apoderam da máquina humana e a pessoa não tem outra alternativa e então acaba se identificando com um defeito, um eu. E se esse eu é o eu da droga ou do álcool, a pessoa experimenta pela primeira vez e aí entrou então num labirinto, numa prisão, numa dependência que se torna difícil sair assim, só com a força, só com querer sair. Então é necessário trabalhar psicologicamente na nossa psique. Então cada um de nós vai aprender a trabalhar a psique através do sentido de autoobservação. Esse sentido é um sentido da essência e ele está atrofiado em nós. Então, se nós colocar em atividade esse sentido, nós vamos poder perceber quando um defeito, qualquer defeito, está atuando em nós e vamos poder trabalhar esse defeito. Ninguém externo pode fazer algo por nós. Apenas nós podemos fazer. E para fazer é necessário aprender. E então neste curso nós aprendemos e queremos compartilhar com todas as pessoas essa técnica de eliminar o defeito. Então, através desse sentido da autoobservação, nós vamos observar os pensamentos. Vamos observar os sentimentos. Vamos observar o que se fala e o que se faz. Então, as obras. Então, tudo começa com o pensamento, se torna um sentimento, a pessoa fala e a pessoa age. E com isso acontece com todos os defeitos. Não é só com o defeito da droga, não é só com o defeito do álcool. Com todos os defeitos.
A droga, ela aniquila os raios alfa, que são que fazem a conexão da mente com o cérebro. Então, se perde a conexão, o cérebro está na coluna vertebral e a mente se desconecta do cérebro, ou o cérebro se desconecta da mente, e então a pessoa tem alucinações, já não atua logicamente, a pessoa se transtorna completamente. Então, alguém que está sob o efeito de droga facilmente se percebe. No mundo físico é fácil perceber alguém que usa álcool ou droga. A pessoa se torna decrépita. Um jovem começa a usar álcool e droga, ele logo se torna um jovem decrépito. Isso no mundo físico. E no mundo astral, o corpo astral dessa pessoa anda cambaleando, anda tonto. Já no mundo mental, o corpo mental, que nós temos o corpo físico, temos o corpo vital, temos o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, no corpo físico se percebe a decrepitude. A pessoa que bebe se torna decrépito muito cedo. O corpo vital é atingido. Então, vem a decrepitude, a fraqueza, aniquila o corpo físico. Já vem as enfermidades, todo tipo de doença, porque o corpo vital foi danificado. Já o corpo astral também já se olha no mundo astral uma pessoa que usa droga. Esse corpo astral, ele anda na quinta dimensão bêbado, permanentemente bêbado, anda tonto. Já no mundo mental, o corpo mental, se abrem gretas nesse corpo mental. E então danifica completamente todos os corpos. O corpo mental fica com rachaduras. Já no mundo causal, que é o mundo da essência, a sexta dimensão, a essência de uma pessoa que usa droga anda completamente bêbada, sem equilíbrio, e já não sabe aonde vai cair. Então a essência fica afetada. Então afeta o corpo físico, o corpo vital, afeta o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, que é o corpo da essência, e é a própria essência fica afetada. Então se torna impossível trabalhar com as energias sexuais, porque a droga e o álcool atuam no aparelho sexual, atua na energia sexual, aniquila a energia sexual, esgota a energia sexual e a pessoa se torna impotente, sexualmente impotente, precocemente se torna impotente. Então, se nós refletir, não vale a pena usar droga e usar álcool. Então fica impossibilitado o trabalho com as energias sexuais.
porque a respiração está conectada diretamente com os órgãos sexuais. Então, se uma pessoa usa droga inalável, é diretamente afetado já os órgãos sexuais. O centro sexual é afetado. E se torna impotente, se torna incapaz sexualmente, fica incapacitado. E então não conseguirá fazer um trabalho sobre si, não conseguirá nascer espiritualmente, criar os corpos. E ainda que a pessoa não queira o trabalho, porque nem todas as pessoas que vivem querem esse trabalho, porque realmente o trabalho não é assim facílimo. Ele é um trabalho possível, porém não é nada fácil. Nunca nos disseram que era fácil, assim como se diz assoprar e fazer garrafas. Mesmo que a pessoa não queira fazer esse trabalho, não vale a pena usar drogas. Não vale a pena, porque a droga e o álcool impossibilita, tira toda a vitalidade da pessoa. A pessoa se torna uma pessoa inútil, uma pessoa inválida para a sociedade. Não pode servir como ser humano. A pessoa não é normal, não é uma pessoa normal. Já há conflitos, desvincula da família, se desvincula do trabalho, dos amigos. Enfim, a pessoa fica totalmente escrava da droga e do álcool. Então, se alguém realmente queira se livrar desse mal, a pessoa deve se afastar do círculo de amigos. Então, a pessoa deve sair do círculo de amigos que usam drogas. Ela deve se esforçar por mudar o seu círculo de amigos. Então, neste conhecimento, neste grupo, nós aprendemos que precisamos modificar totalmente a nossa vida, a nossa forma de viver. Então, existem práticas que aqui se ensinam, práticas de sublimação da energia sexual, que é um exercício respiratório que se faz. Aqui nesta página temos gravado esta conferência, e essa prática vai então restaurando as energias sexuais, vai circulando normalmente, volta a funcionar normalmente a energia sexual. Porém, é preciso fazer um esforço, praticar esse exercício respiratório, preferencialmente na madrugada, e assim em algum lugar onde haja ar puro. Fazer esse exercício de sublimação da energia sexual, que se faz usando a imaginação. Se inala
e se imagina que o ar sobe desde os órgãos sexuais e chega até o cérebro e se exala. Porém, isso está explicado na conferência número 46, que está gravada nestas páginas. E também podem nos contatar, que nós daremos todas as informações, daremos todas as técnicas para que uma pessoa possa realmente se livrar dessa escravidão do álcool e da droga. Então, a droga teve uma época no ano de 1962, quando começou a era de Aquário. Então, nessa época, começou a vibrar intensamente as ondas do planeta Urânio. Então, essas ondas chegaram à Terra e as pessoas, a humanidade, não polarizou de forma positiva essa onda dionisíaca. Foram pouquíssimas as pessoas que polarizaram de forma positiva. A maioria se polarizou negativamente. Então surgiu o movimento hippie. O movimento hippie surgiu hippie, né? O movimento hippie surgiu nessa data, nesse ano 1962, com a chegada dessa onda dionisíaca vinda do planeta Urano, que começou a atuar na psique das pessoas. Então surgiu esse movimento hippie, e que era então droga, sexo e rock, que é o contrário da transmutação sexual. Então aqui foi polarizado negativamente e os jovens dessa época começaram a usar droga e o sexo, o rock, a música infernal surgiu por esta época, por esses tempos, que é o contrário da música clássica. Exatamente o contrário. O rock é o contrário da música clássica, que estimula positivamente, que atua positivamente, atua na nossa essência, ao contrário do rock and roll, que atua colocando em atividade o órgão kundartiguador, que é aquela cauda, a cauda de Satã, que é o contrário de Kundalini. Ao contrário da energia do Kundalini, é o órgão kundartiguador que descende, que é descendente. Então, se trabalha positivamente com as energias sexuais, se desperta o Kundalini. E se trabalha negativamente com a fornicação, com a droga, com o álcool, esse órgão é desenvolvido negativamente e se precipita ao abismo, às infradimensões. Ele põe em atividade os defeitos mais horríveis da psique, porque todos temos muitos defeitos psicológicos, porém não estão ativos, porém com
o uso de droga, de álcool, do rock, esses defeitos mais profundos da nossa lua psicológica entram em atividade e descendem às infradimensões, aos inferiores, aos infernos atômicos. Então, para alguém se livrar da droga, é preciso trabalhar com a autoobservação, é preciso querer eliminar o eu da droga, é preciso trabalhar sobre si. Ninguém externo pode fazer esse trabalho por ninguém. Alguém pode colaborar, pode ensinar, pode animar uma pessoa. Porém, cada um precisa fazer um trabalho psicológico sobre si. Fazer refletir nos males que tem causado a droga, o álcool, em cada um de nós, refletir sobre esses males e então se arrepender e querer transformar-se. Então isso é necessário fazer e trabalhar com a morte psicológica, que é eliminar o defeito, trabalhar com a morte psicológica, morte. A morte psicológica do defeito. Então, no caso aqui, daquele desejo de usar a droga, de usar o álcool. Cada vez que se tenha vontade, que se tenha o desejo de fumar um cigarro, se pede, Mãe Divina, mate esse desejo, mate esse defeito do fumo, desse vício. Mate esse desejo. A pessoa tem vontade de tomar um trago, uma cerveja. Nesse momento, a pessoa deve pedir a nossa Mãe Divina, porque cada um de nós temos uma mãe e um pai físico, e temos uma mãe e um pai espiritual. Então, é essa mãe que é encarregada de nos ajudar no processo de eliminação do defeito. Se nós queremos eliminar o defeito, nós devemos pedir a essa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, ela vai matar o defeito. Vai matar o defeito que leva ao consumo da droga, que leva ao uso do álcool, do cigarro, de qualquer vício desses de que estamos falando, ou qualquer outro defeito. Qualquer defeito deve ser observado para identificar o defeito, compreender e então aí pedir a morte do defeito. Então a Mãe Divina vai eliminar o defeito. Porém, é preciso que cada um de nós faça esse trabalho de autoobservação, compreensão e eliminação. De outra forma, a pessoa pode até ter uma pausa na droga, no álcool, porém depois ela tem uma recaída, como chamam, uma recaída. Por quê? Porque não foi eliminado o defeito, apenas foi esse defeito ele não foi eliminado da psique, ele foi trocado de lugar.
ele mergulhou, se faz o defeito mergulhar na psique e se põe outro na superfície, na periferia, a atuar. Se despertam interesses por algumas coisas e se esconde o defeito da droga, se esconde o defeito do álcool ou qualquer outro defeito, porém não eliminou o defeito, apenas ele foi trocado de lugar e colocado um outro, assumiu a máquina humana, porém o defeito continua lá na psique e a qualquer momento ele pode novamente vir à superfície. E é por isso que muitas pessoas abandonam o álcool, abandonam a droga por algum tempo e depois tem aquilo que se chamam de recaída, porque o defeito continua lá dentro da nossa psique, porque não foi eliminado. Ele volta então a atuar, ele volta a assumir a máquina humana novamente e a qualquer momento ele pode fazer isso. Então este trabalho que aqui nós aprendemos e compartilhamos é um trabalho que se trabalha profundamente na psique, se elimina o defeito. Nós não somos intelectuais, nós temos uma compreensão dos defeitos da nossa psique na prática. Nós sabemos como funciona a nossa psique porque nos autoestudamos, nós autoanalisamos e sabemos como funciona. Vamos aprendendo isso, a cada dia nós vamos aprendendo mais e isso queremos compartilhar e é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Nós não somos intelectuais, não somos formados em nenhuma universidade, porém nós aprendemos na prática. Não é algo que se aprende lendo algum livro. O que nós aprendemos em pouquíssimos livros que estudamos é como fazer esse trabalho de autoobservação. E quando se aprende a auto-observar-se, se pode identificar que defeito está atuando. E aí então se pode modificar, se pode eliminar esse defeito. E uma vez o defeito eliminado, ele libera a essência que esse defeito leva preso ou levava preso. E essa essência vai se juntar a aquela porcentagem de essência que todos já trazemos, que é os 3%. Então, quando se elimina um defeito, se libera essência, e essa essência vai se somando a esses 3%. E então, cada vez mais vai se tornando mais forte a pessoa e vai tendo mais capacidade de autoobservação, porque ela vai liberando a essência. Então, essa capacidade de autoobservação está na essência. E conforme se libera a essência, essa capacidade de autoobservação também é ampliada. Então, é por isso que nós, estudando, praticando esses ensinamentos, nós podemos melhorar de fato, podemos nos transformar de fato. E não é uma transformação, não é uma mudança superficial, onde amanhã ou depois se tem
essa conhecida recaída. Então, este curso está sendo passado de forma virtual e também de forma presencial. Aqui nós estamos passando às terças e quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, estamos passando porque ontem não foi possível. E aos domingos, às 17 horas, nós temos aqui conferência presencial, onde temos recebido algumas pessoas e se pode então aprofundar um pouco mais. Então, este curso não é um curso intelectual, é um curso prático, é um curso que nos leva à mudança verdadeira, não uma mudança de comportamento, dizer nós vamos nos comportar de forma diferente. Não. Essa mudança vem quando se elimina aquele defeito que nos leva a praticar determinado erro. Então, se nós observamos a psique, identificamos o defeito que pratica um delito, um erro, e se elimina esse eu, esse defeito, a nossa atuação muda, porque o defeito está ausente na nossa psique e já não nos leva a cometer o erro. Então, isso se conhece como a doutrina dos muitos, onde diz que nós não somos uma única pessoa, permanentemente a mesma pessoa. Nós temos diferentes formas de pensar, de atuar, de sentir, de agir, de reagir. Em determinados momentos estamos mais com os nervos à flor da pele, como se diz. É porque então tem os defeitos. Determinados defeitos estão mais ativos e em outras horas nós estamos mais pacíficos, mais compreensivos, mais receptivos, e assim mudamos o comportamento durante o dia muitas vezes. Exatamente porque nós temos dentro de nós muitos defeitos psicológicos, e quando um defeito está no comando da máquina humana, ele age conforme a sua conforme é o seu defeito, sua característica. E isso muda durante o dia, muda. Nós internamente vamos sentir essa mudança e vamos poder identificar através desse sentido de autoobservação que nós desenvolvemos quando começamos a utilizar, quando começamos a praticar. Então, o problema das drogas e do álcool é um grande obstáculo, se torna impossível qualquer mudança interior quando se usa droga e álcool. A pessoa se torna bruta, embrutece uma pessoa. Todas as pessoas se tornam brutas, porque exatamente a droga e o álcool atuam diretamente na psique, e isso é sutilmente incentivado na televisão, no rádio, nas redes sociais. Dizem que beba moderadamente. Então isso quer dizer, está embutido aí um incentivo: beba, porque diz beba moderadamente, porém beba.
Então o defeito, o álcool, a droga, ele vai se apoderando aos pouquinhos da pessoa e vai aniquilando aos poucos, vai dominando aos poucos. E esse demônio, então o demônio algo se escreve assim, demônio algo. Esse demônio atua sutilmente, sorrateiramente, atua diretamente na psique das pessoas. Ele dá a compreensão de que beba moderadamente, porém beba, porque ele sabe que se beber moderadamente a pessoa não vai conseguir ser moderado para sempre e vai naufragar. Então ele diz, beba moderadamente. A pessoa se torna escrava e todos os seres humanos somos escravos desse demônio conhecido como o demônio algo. É uma força, se nós cremos ou não, essa força continuará existindo. É uma força oculta que atua em nós quando nós abrimos a porta. Muitas pessoas bebem não por vontade de beber. Muitas vezes, pela ociosidade, a pessoa vai conversar com outra pessoa e para não ficar sem fazer nada, a pessoa bebe. Então começa bebendo aí, depois se torna escravo. Outras bebem porque acham chique, porque o demônio, ele se disfarça de muitas formas. Ele se torna, faz com que a pessoa compreenda que é chique beber em algumas taças, em lugares requintados. Então a pessoa se enaltece porque frequenta lugares requintados para beber. Então isso é uma ilusão. A pessoa se ilude e está, na verdade, sendo escrava do demônio algo. Esse demônio domina tudo o que diz respeito a drogas e álcool. A propaganda, o marketing é dominado, é manipulado por esse demônio algo. Então, com o álcool e as drogas, nós precisamos ser radicais. Se nós quisermos fazer algum trabalho sobre nós, precisamos ser radicais com esse demônio, com esses vícios. E abolir da nossa vida a droga e o álcool. E cada vez que temos vontade de beber ou usar droga, trabalhar com a morte. Porém, é preciso tomar uma decisão. Não vou beber mais, não vou usar droga. E ficar atento. Cada vez que eu tiver vontade de beber, de fumar, de usar droga, eu trabalho então com a Mãe Divina. Peço a morte desse desejo. Do pensamento, do sentimento, do desejo. E não chego a nem falar e não chego nem a fazer, porque já trabalhei quando vem aquele pensamento, aquele desejo de usar droga. Então é preciso tomar uma decisão e a partir daí ficar atento aos nossos centros, que é por onde todo defeito atua e domina a máquina humana. Muito obrigado e boa noite.